Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão! Alô, minha irmã! Já chegou J.R. Vargas! Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nesta quinta-feira, dia 14 de novembro de 2013. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. O nome dela é Luciana. Alô, Luciana Vasconcelos, muito bom dia. Bom dia, JR, bom dia os ouvintes. Prêmios do programa de hoje, Luciana. Olha só, JR, o ouvinte que ligar pro 2461-0093 estará concorrendo ao CD O Dono do Poder de Beatriz e ao DVD Som de Adoradores de Aline Barros. No Facebook da 93 FM. E pelo Facebook o CD Eu Clamei de Jari Bonfim. Benção pura, muito obrigado, Luciana. Luciana vai atender você, ela atende você no telefone 2461-0093. Você liga e fala diretamente com a Luciana e você já participa concorrendo aos prêmios do nosso programa de hoje. Vamos saber sobre essa semana, tá demais, hein? Semana de muito obrigado aqui na Primavera 93. Marcela Bastos, muito bom dia. Bom dia, JR, bom dia aos nossos ouvintes, aos nossos queridos debatedores. E você tem até hoje para mandar o seu e-mail para debate@radio93.com.br. Se você quer homenagear aí alguém com seu muito obrigado. Na verdade, você quer ser grato, né? Isso. Você quer agradecer e aí, por sinal. Honrar, né? Honrar, né? Puxa, a pessoa vai acabar bonita. sendo homenageada também. Muito Você bonito. estará honrando. Essa pessoa pode ser seu pai, sua mãe, enfim, um vizinho, um amigo, uma tia, uma avó, seja quem for aí, um pastor, alguém que você contou em algum momento da sua vida e você quer dizer muito obrigada. Muito caso bem. da mulher, muito obrigada. Muito né? bem. E vai ser amanhã a entrega, amanhã à tarde, então o ouvinte ao escrever tem que dizer exatamente onde a pessoa vai estar, pretende estar, supostamente estará amanhã à tarde. E tem que dizer aonde a pessoa estará, porque as flores irão amanhã mesmo. Muito bem. Ok? Vai ser bom Então, demais. você tem até hoje, 4 da tarde. Maravilha, muito obrigado, Marcela Bastos. Essa é uma semana maravilhosa de agradecer. Agradeça, reconheça, honre alguém que tem feito tão bem a você. É tão bonito quando as pessoas agradecem, reconhece o bem que o outro fez. Tem gente que só reclama, não tem? Pelo amor de Deus, mas tem gente que só. Agora tem gente não, que reconhece. Que coisa boa, parabéns pra você. Eu curto essa estação da rádio que conquistou meu coração. Ouvinte dizendo: minha igreja ensina que é errado a existência de pastora no contexto eclesiástico. Mas por que algumas denominações ordenam mulheres ao pastorado? A Bíblia dá respaldo para isso? Caso isso seja errado, essas mulheres e o ministério que as ordenou estão em pecado? Qual a diferença entre pastora e missionária? Pergunta aqui um de nossos queridos ouvintes. Que papel a mulher exerce dentro da igreja? E mais, toda esposa de pastor é uma pastora? Este é o Debate 93. com J.R. Vargas na 93 FM. Com a gente no programa de hoje, o reverendo Samuel Ribeiro da Open Bible Church em Boston. Pastor, hein? Bom dia, bem-vindo, meu irmão. Tudo em paz? Bom dia, meu nobre. É um prazer, uma Que alegria. voz muito é grande. essa? Pera aí, pastor. Aí o senhor merece até vinheta. Pera um minutinho. Vou botar uma vinheta na sequência, o senhor entra. Pera um minutinho. Ó. Na 93 FM. J.R. Vargas E o Debate 93. Estamos juntos no Debate 93.
Muito bem, uma alegria muito grande ter esse privilégio de vir estar aqui nessa mesa redonda, desfrutando dessa oportunidade de participar desse debate com você. Obrigado, meu irmão. Que de fato a gente está aí sempre como ouvinte e hoje tendo o privilégio de participar aqui. Muito obrigado, pastor. Essa frase inicial, quando o nosso ouvinte diz a minha igreja ensina que é errado, né? É a opinião dos irmãos daquela igreja, a existência de pastoras nesse contexto da igreja, evidentemente. Que pensa o senhor sobre esse assunto, pastor Samuel, reverendo Samuel? É que, na verdade, a ideia de ser errado não é uma ideia genérica, né? É uma ideia que se restringe a algumas denominações, né? E o assunto, de fato, não é um assunto muito easy, muito fácil de se definir, dogmatizar alguma coisa. Então, eu penso que o debate de hoje vai ser de grande valia no sentido de abrir um leque, né? Mas dificilmente a gente vai conseguir dogmatizar alguma coisa no sentido de dizer que é certo ou que é errado. Tudo bem. Com a gente no programa de hoje também a querida pastora Helena Raquel, da Assembleia de Deus de Vila Pacaembu, em Queimados, é a nossa menina da mesa de hoje. Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, JR, bom dia aos queridos amigos, irmãos, ouvintes, aos debatedores. Que bom estar com vocês nesse dia tão especial. Então, JR, essa palavrinha errado, ela me parece um tanto quanto forte, não é? E errada. Porque seria ideal a gente trocar aqui por usual, costumeiro, aceitável para aquele contexto de igreja. Agora, para que a gente dê tom de erro ao que a Bíblia não proíbe explicitamente, se torna um pouco complicado. É claro que a gente sabe que essa é uma questão progressiva, a gente tem um metodismo aí com já 40 anos na experiência de mulheres pastoreando, a Assembleia de Deus com um pouco menos tempo, então não é uma coisa fácil, o reverendo já deixou isso claro, mas assumir um púlpito ou até individualmente dizer a alguém que isto é errado, requer um respaldo que nos falta para isso. Muito bem, com a gente no programa de hoje também o pastor Eliseu Batista, da Primeira Igreja Batista em Rio do Ouro. Pastor Eliseu, seja bem-vindo, meu irmão, tudo em paz? Graças a Deus, tudo em paz. Prazer em recebê-lo, meu irmão. Prazer meu de estar aqui. Maravilha. E aí, pastor, o que o senhor pensa aí sobre esse ponto aí onde nós estamos, em que o ouvinte acredita que seja errado, pelo menos é o que ele tem ouvido? Eu penso que Jesus Cristo foi o primeiro a debater a questão de gênero, a trazer a mulher, de fato, a ser visível na sociedade, né? E como o reverendo falou, é uma discussão que talvez não termine aqui, mas fomente um debate muito maior para a gente pensar em relação à nossa sociedade, o que a Bíblia aponta pra gente. Muito bem, com a gente no programa de hoje também o reverendo Edson Nascimento, da Igreja Presbiteriana em Maria da Graça. Muito bom dia, seja bem-vindo, meu querido irmão. O que pensa o senhor sobre esse assunto? Bom dia, JR, bom dia demais debatedores, bom dia aos ouvintes. JR, essa questão ela é muito complexa, né? Como vi, parece que todos estão aqui jogando, tentando colocar pouco, e a questão é complicada. Eu me lembro que há 19 anos atrás, quando a minha filhinha, a minha primogênita nasceu, né? Eu me lembro que o reverendo Tiago Rodrigues Rocha pegou ela e colocou na frente da igreja. Ele era presidente do presbitério e falou: essa será a primeira pastora presbiteriana. Olha aí, rapaz. Ele profetizando isso, né? E nós pensando, né? Eu até na época recém-ordenado do seminário, né? E pensando, a minha filha será uma pastora. Não, pastora presbiteriana, a igreja presbiteriana não aceita pastora, e na realidade ela é noiva de um seminarista, né? Que deve ser ordenado daqui a 1 ano e meio mais ou menos, ou 2 anos, e a gente vê que eu particularmente, né, e aí entrando na questão de ser errado ou não, eu penso que nós, igrejas, precisamos estar muito mais preocupados em pregarmos a respeito do evangelho, ao invés de estarmos olhando por questões pequenas relacionadas à igreja e dizer, não, isso é errado, isso é certo. É claro que precisa haver uma posição nossa com relação àquilo que a gente acredita, mas eu acho que a evidência maior da pregação da igreja deve ser naquilo que Cristo fez na cruz, na proclamação do evangelho de Cristo. Eu acho que isso precisa estar em evidência, e a gente não pode de alguma forma dizer é errado, isso é certo, é errado, é certo, entendeu? Eu acho que essa questão é uma questão muito complicada para eu chegar e admitir, não, eu sou o dono de todos os acertos e isso que você está fazendo é errado.
Em que pese essa palavra sobre esse assunto muito importante, aliás, o senhor começou dizendo que os outros estavam meio assim, não estavam entrando direito, o senhor saiu completamente. Eu não é, companheiro? Saiu completamente. Sigo o rumo, né? Completamente. Mas vamos lá, nós precisamos esclarecer. A gente vai depois. Não, tranquilo, tô brincando. Tá de casa aqui, não tem dificuldade nenhuma não. A frase que segue diz assim: por que algumas denominações ordenam mulheres ao pastorado, certo? E aí eu vou evoluir aqui, dizer, porque algumas não ordenam. Os que não ordenam é uma questão de costume. Nós não temos o costume na nossa igreja. Nós não temos esse hábito. Ou então, não, nós somos contrários. Isso é errado. Se for errado, concorda com o que disse a igreja do nosso ouvinte. O nosso entendimento é diferente. É uma maneira mais habilidosa de dizer que não concorda, né? Como é que vocês lidam com este assunto aqui? Então, eu quero deixá-los à vontade, porque é opinião pessoal, vocês não estão falando em nome de denominação, tá certo? Vocês não estão representando a minha denominação, eu digo isso assim, porque isso aí é uma encrenca, entendeu? Exige reuniões, concílios, documentos, é opinião pessoal de quem tá pensando. E outra coisa, de quem pensa uma coisa hoje, pode mudar de opinião amanhã. Nós somos seres vivos, dinâmicos. Você pode ter uma opinião, mas você disse no debate que você era a favor, que você era contra. Eu pensava desse jeito, agora mudei de opinião. Exatamente. É livre, vocês são livres para opinar. Quero deixar vocês bem à vontade. Podemos começar por quem menina da mesa, vai lá. Por quem aceita, né? Ao invés de falarmos o contrário. Com certeza, né? Com certeza. Antes de mais nada, deixa eu só voltar aqui ao nome, porque eu estou acabando de conhecer o pastor Eliseu Batista. Ele citou Jesus aqui, né? O grande reformador do ministério feminino, né? Jesus, ele tirou a mulher do anonimato, sobretudo naquele lindo dia em que, depois de pregar para homens com duas parábolas, a parábola do pastor, ele olha agora para as mulheres, e depois de falar do filho pródigo, da ovelha, ele resolve pregar a elas dizendo: ou qual mulher dentre vós perdendo uma dracma, e começa a discorrer. Jesus está inaugurando um tempo novo ali, onde as mulheres estão no auditório, né? Numa praça, na beira de um lago, para ouvir Jesus. Isso era uma coisa nova, embora sábios e filósofos já andassem pela Galileia pregando, ensinando, mas ter um auditório feminino é algo que Jesus começa a conquistar. E não só ter esse auditório, como dar a voz a ele. Jesus, ele declara que o seu ministério foi sustentado pelas mulheres, e a gente vai caminhando até a chegada da igreja primitiva, onde a gente vai encontrar algumas mulheres proeminentes. Entretanto, seria forçar a interpretação, dizer que alguma delas exerceram diretamente o pastorado. Então, essa pergunta: por que algumas igrejas ordenam mulheres ao pastorado? Primeiro, eu acredito, JR, pela questão da demanda. Hoje nós temos uma necessidade maior do que tivemos há alguns anos atrás. E também pela evolução da própria mulher no contexto secular, histórico, não é, cotidiano, intelectual, o que a habilitou a ganhar uma expressão maior. Então, por que fazer isso? Primeiro, porque há uma necessidade, há muitas ovelhas e, por incrível que pareça, muitas sem pastor. E segundo, porque quando Jesus traz essas mulheres para perto dele em seu ministério, não como apóstolas ou pastoras, mas ele abre uma possibilidade de vermos a mulher de uma outra maneira. Há um texto que certamente faz parte do discurso de qualquer pessoa que queira discorrer positivamente sobre esse assunto, que é a Epístola aos Gálatas, capítulo 3, dos versos 27 ao 29. Porque todos quanto foste batizados em Cristo, já vos revestiste de Cristo. Nisso não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, sois descendências de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Então não é a Helena Raquel, é uma mulher revestida de Cristo. Cristo em mim me habilita a servi-lo da maneira em que fui vocacionada, aonde ele quiser e como ele quiser, e nisso não há distinção. JR, bom, vamos
Eu tenho 4 mulheres em casa. Olha aí. Algumas pessoas falam que eu gasto todo o meu dinheiro com as mulheres, né? São as 4 mulheres, a esposa e as 3 filhas, exatamente isso. Essa questão, ela, embora seja uma questão assim muito difícil da gente lidar, e a gente vai encontrar muitos argumentos sociológicos relacionados à questão, né, antropológica, a gente vai encontrar, mas a gente tem algumas dificuldades com relação à questão bíblica, né? Há 2 questões que são muito importantes da gente pensar. A gente que admite a questão da ordenação feminina, a gente pensa numa linha de que homem e mulher são igualitários, ou seja, são iguais em tudo, é questão de gênero, né? E essa questão a gente vai remeter antes da queda, ou seja, antes deles caírem, eles eram iguais, né? Mas só que a gente tem uma dificuldade, porque na realidade Deus coloca a autoridade de Adão sobre Eva. E a gente vai ver que Paulo tece teologia considerando essa questão. Então Paulo entrelaça, e aí a gente vê que Paulo não só trabalhando uma questão cultural, como a gente chega e traz, e a gente vai dizer, não, a questão cultural é uma questão que a gente precisa pensar, a gente precisa rever, e dentro dessa questão cultural a gente vai admitir porque a cultura é outra. Paulo não, Paulo tece teologia, entrelaça a questão. Tanto que quando ele entra na carta aos Efésios, ele vai trabalhar essa questão do marido, da mulher, ele vai colocar, e ele vai perceber como Cristo é o cabeça da igreja, assim também o marido é o cabeça da esposa. Ele não está falando de questões culturais, ele está falando de questões teológicas, está ligando com a questão de Gênesis antes da queda. Então ele está trabalhando uma questão que é uma diferenciação entre homem e mulher. Embora sejam iguais na questão diante de Deus, pecadores, né, indignos, Paulo está trabalhando que existe uma diferença em termos de missão. Por isso que ele mesmo vai dizer nas suas cartas, quando fala da questão de lá, vai falar que a mulher é submissa ao marido. A mulher não é inferior ao marido, mas ela tem uma missão inferior relacionada à questão dele. Perguntar uma coisa, senhor, com base nesse texto, se é uma referência maior, não total, ao que acontece dentro de casa, imaginando, certo? Dentro de casa, porque se a mulher for a presidente da empresa, o marido vai ter que ser submisso a ela profissionalmente. Então, fora de casa não dá para a gente colocar as mesmas regras. Ou seja, em outro ambiente não dá, que não é um ambiente de casa. Dentro do lar, submissão, etc. Claro que não está falando só sobre a esposa e o esposo, mas tem uma referência um pouquinho mais ampla em relação a isso. Mas o foco, pergunto eu ao senhor, o foco do texto seria mais aplicado aí à questão do marido e mulher ou não? Na sua opinião, não? Paulo, quando trabalha a carta aos Efésios, no capítulo 5 principalmente, ele vai estabelecer algumas questões de relações em si. Paulo vai estabelecer a relação de pais e filhos, as relações de marido e esposa, as relações de escravos e senhores. Então ele está trabalhando na questão geral, na questão de sociedade, na questão de como a igreja precisa se portar na sociedade. Embora a sociedade dite regras pra gente, e como a pastora mesmo falou, a gente tem uma demanda muito grande, mas a gente não pode, em função da demanda, admitir que a Bíblia, ela realmente dá respaldo. Agora, eu concordo claramente com o que o pastor falou, que Cristo veio restabelecer a mulher e colocar ela em lugar de destaque. Realmente estava, a mulher era inferior. Eles discutiam se a mulher tinha alma ou não. Jesus vem e coloca a mulher em evidência para mostrar, olha, essa não é maneira da mulher ser tratada. O cristianismo coloca a mulher com ela tendo a opção de entrar, que no judaísmo ela não tinha opção. Ela entrava porque o marido dela, ou o pai, ou o irmão mais velho, é que entrava no judaísmo. Pois então não. Jesus trabalha isso. Microfones abertos, reverendo Edson, pastor Helena, pastor Eliseu e reverendo Samuel. Eu acredito também pastor Eliseu. que eu acho que a gente tem que fazer uma análise sobre o termo pastor também. Em muitos momentos a gente acaba vinculando o termo pastor à titulação, né? Uns são os pastores, aí tem um superior que é o bispo, o mais superior ainda que é o apóstolo, mas antes de eu ser ordenado eu já exerci a função pastoral, porque eu tinha recebido o dom de Deus para estar cuidando de pessoas. Exatamente. E dentro dessa ótica eu percebo muitas pessoas missionárias, mulheres da igreja, irmãs de oração,
ação, que cuidam, que exercem. Pastoras no sentido... Exatamente. No sentido de cuidar da de obra, pessoas, mas não da no sentido obra título. de Deus. Exatamente. Então acho que vai muito além do título, a questão que a gente está discutindo aqui, mas a posição que elas têm diante do ministério que Deus confiou a elas. Exatamente. Helena. JR, antes de mais nada, dentro dessa minha réplica aqui, eu quero, já que é tão difícil falar bem, dizer ao reverendo Edson que é sempre muito bom lhe ouvir. O senhor é um mestre. As colocações que o reverendo fez, eu percebo que são de cunho de relacionamentos pessoais. E o fato de uma mulher exercer o pastorado não altera esse relacionamento de submissão bíblico. Na verdade, uma mulher, ela tem homens que são submissos a ela no contexto eclesiástico, mas isso não altera o seu relacionamento de submissão com o seu esposo. Eu posso não ser submissa a um outro homem, e não entendo que a posição do apóstolo Paulo seja de que eu deva ser submissa sempre a qualquer homem, sendo qual homem seja. Não, eu fui submissa ao meu pai, mantenho hoje com meu pai um outro nível de submissão, ainda existe, mas num outro nível, e hoje sou submissa ao meu marido. O problema de uma pastora titular e presidente em detrimento à posição do marido é que eu creio que seja um pouco complexo. Claro que a gente vai caminhar pela uma linha de raciocínio lógica de que a gente está falando de uma área que não é familiar. Mas eu vou emitir uma opinião pessoal, não bíblica. Eu acredito que acaba sendo um pouco distoante com essa posição do cabeça ou da cabeça, não é? E do corpo. Eu prefiro entender que para a saúde do relacionamento, o ideal é que a gente tenha a posição pastoral feminina de acordo com o princípio estabelecido no Gênesis, a auxiliadora idônea, aquela que está ao lado, aquela que complementa, aquela que auxilia. Eu, na minha opinião pessoal, me sinto confortável assim, e mais, digo publicamente, me sinto não habilitada a não ser assim. Se hoje eu tivesse que presidir uma igreja sem a presença do meu esposo, eu não me sentiria habilitada para fazê-lo. A minha posição original e principal é de uma auxiliadora idônea. A partir daí, eu vou desenvolvendo as outras tarefas e vocações. Tudo bem. Pastor Samuel. Bom, eu penso que o que o pastor, meu nobre pastor Edson compartilhou aqui acerca da visão teológica de Paulo é extremamente contundente, expressiva, porque o contexto do que Paulo discute, tanto na carta aos Efésios, quanto também nas epístolas pastorais, retratando as questões relativas à submissão da mulher, tem fundamento especificamente no Gênesis e no que diz respeito a essa questão que a pastora Raquel acabou também de compartilhar, no que diz respeito à mulher como auxiliadora, como adjutora, como na mesma missão do homem. Quando a gente fala de submissão, a palavra submissão está relacionada com a ideia de estar na mesma missão, não é sinônimo de subserviência, é sinônimo de estar na mesma missão. Então eu penso que a grande polêmica que norteia essa questão de ordenação pastoral está relacionada com essa questão de submissão. Tá? Agora, quando a gente olha sob o ponto de vista da Bíblia, no que diz respeito a ministérios, a gente percebe que nessa epístola que Paulo escreveu aqui aos Coríntios, Paulo fala há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo, há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo, há diversidade de operações, mas o mesmo Deus opera tudo em todos. Então você vê três aspectos aqui nessa questão de distribuições de dons, de distribuição de dons. Número 1, nós vemos aqui charisma, que está relacionado com os dons distribuídos pelo Espírito. Número 2, nós vemos aqui diaconai, que está relacionado com o ministério, que é distribuído por Cristo. Quando a gente parte desta palavra ministério diaconai, ela não se restringe à hierarquia que a gente está acostumada, pastor, evangelista, presbítero, diácono, essas coisas que a gente está acostumado, dentro, principalmente do contexto de Assembleia de Deus. A palavra ministério está relacionado com serviço. Quando você abre essa palavra para a ideia de serviço, como já disse o meu nobre companheiro ali,
Entendeu? Você entende que ela não se restringe a essa questão de ordenação ou não, porque se uma mulher, ela presta serviço que está relacionado com a palavra ministério, automaticamente ela pode exercer funções ministeriais, porque o texto dá base a ela para isso. Exatamente. Eu também concordo, e JR, eu quero expressar, né, a minha alegria, né, de estar aqui, de perceber esse tema é um tema muito importante da gente discutir, e parece que a gente não está desentoando com relação à questão que tem sido colocada. Eu concordo plenamente com a pastora Helena Raquel, e eu respeito e aceito dentro dessa postura, porque eu acho que a questão bíblica, e a gente vai voltar à questão do Gênesis, que esse nosso propósito de recuperar antes da queda, a gente não pode dizer que a questão da mulher, da submissão, foi algo pela queda em si. A gente vê que o abuso masculino com relação à mulher é que é fruto do pecado e da queda. Mas as ordens de Deus, elas realmente são anteriores à queda, tá? Paulo trabalha dentro da questão do contexto, ele vai ser muito forte na carta aos Coríntios, no capítulo 11, quando ele vai trabalhar a ideia de autoridade. Ele vai dizer que a mulher, ela precisa estar sob a tutela de alguém. Ela precisa estar sob a tutela de alguém. Como disse o nosso irmão, existem muitas mulheres com dons de pastora. Existem mulheres aí que pastoreiam mais do que nós, que fomos ordenados a sermos pastores, né? Mas essa não é a função, quer dizer, esse não é o propósito que Deus quer que ela seja ordenada. Embora elas tenham o dom de exercer, elas conseguem ali aconselhar, conseguem demonstrar tudo isso, né, com relação à ação da igreja em si, elas têm o dom de pastorear. Esse talvez seja um dos pontos, são vários pontos, mas um dos pontos para reação a essa perspectiva é: se Deus deu o dom, não seria uma evidência de que Deus quer que este dom seja exercido? Se Deus deu o carisma, não é uma evidência que Deus quer que seja exercido o diaconato, aí no sentido de ministério, de serviço, pegando as duas palavras gregas colocadas pelo pastor Samuel? Quer dizer, é uma dúvida, tá certo? Quer dizer, que a pessoa diz, olha, tem muitas pessoas que têm um dom. Por que esse dom não pode ser exercido? JR. Entendeu? Só para poder explicar, vocês estão entendendo? Para ficar claro para o nosso ouvinte entender a diferença entre uma coisa e outra coisa. Reverendo Samuel. Na minha opinião pessoal, não, querido? Na minha opinião pessoal, embora eu já compartilhe aqui com o pastor Edson, de que Paulo, ele discute as questões relativas à submissão da mulher nas epístolas pastorais, na carta aos Efésios, e ele faz um link com o livro de Gênesis. Eu particularmente considero que 99% dos escritores da Bíblia, eles foram judeus. Então eu acredito particularmente que há uma certa influência cultural nos escritos de Paulo no que diz respeito à mulher. Você está entendendo? Embora a gente entenda que Jesus, ele foi o elemento chave na recuperação da autoestima, da autoimagem, do senso de valorização da mulher, no sentido de que foi ele que na verdade trouxe ela até para o contexto da sua própria genealogia, quando aparece ali pelo menos 2 mulheres na sua genealogia. Você está entendendo? Agora, eu particularmente acho um pouco tendencioso, isso é posição pessoal minha, isso. Algumas posições do apóstolo Paulo referente à questão da mulher relacionado com a cultura judaica, porque as 3 culturas da época, tanto a cultura judaica quanto a cultura grega e a cultura romana, de alguma forma a mulher era achatada nessas culturas. E levando em consideração que a carta de Coríntio foi escrito para a cidade que era um dos maiores centros de prostituição, né? Acho que é importante citar isso. E que tinha a questão ritual, a Diana, que as sacerdotisas eram mulheres, né? As pastoras daquela religião eram mulheres, e ele fala isso contrapondo a questão da igreja, porque as prostitutas começaram a se converter. Então criou uma situação dentro da igreja. Então ele tinha que orientar a cidade. A gente não pode fugir do contexto histórico também do texto para a gente abordar essas questões. Uma coisa que eu estava pensando também é em relação hoje à setorização da igreja, o que antes não havia. Hoje você encontra a possibilidade de você ter um pastor de adolescentes,
um pastor de jovens, uma pastora de mulheres, de crianças. Esse pastoreio compartilhado que existe hoje não existia, né? E eu me lembrei aqui de uma tirinha do Facebook que aparece um livro com 10 mil páginas, Como Entender as Mulheres. É algo muito complicado, talvez só uma mulher seja capaz de abordar, entrar dentro do universo feminino e trabalhar algumas questões que talvez homens não consigam dentro dessa realidade. Será? Sem dúvida. A mulher entende a mulher, Helena? Entende. É mesmo, é? Entende Olha aí, perfeitamente. é que nem homem nenhum entende as mulheres, a mulher entende a mulher. JR, Ah, pois não, eu querida. queria fazer uma colocação. Essa questão de dom, né, que foi colocada aqui, carisma. Isso é uma coisa muito poderosa que não pode ser apagada, não pode ser ignorada, ainda que o título ele não venha. Eu até acredito que o título não seja tão importante quanto as pessoas pensam, né? Deus tem me dado a graça de cuidar de uma igreja há 16 anos. No entanto, o meu ministério só me intitulou há 9 meses. Então, são 15 anos de trabalho que não dependeram do título, não é? E estudando um pouquinho ontem, eu pude me lembrar de uma pessoa assim fantástica, Frida Wingren, né? Frida chegou ao Brasil como missionária e foi consagrada pela igreja em Filadélfia como ensinadora da Bíblia, que é um cargo que no Brasil a gente não tem dentro dessa nomenclatura. Então Frida chega em 1917, a igreja Assembleia de Deus no Brasil estava com 6 anos, extremamente controlada, né, por homens. E essa mulher, ela chega como uma missionária, uma ensinadora da Bíblia. Ela não foi ordenada pastora, mas foi impossível detê-la por causa do chamado, por causa do dom. Frida dirigiu campanhas evangelísticas. Quando ela chega em 1924 no Rio, ela entra nas penitenciárias e começa a realizar cultos e abrir igrejas. Frida dirigia a escola bíblica dominical, dirigia cultos, era comentarista de jornais e de revistas. E quando o seu esposo viajava, a história não me deixa mentir, não tinha para ninguém, nem para vice, nem para presbítero, nem para pastor. Só dava Frida. Só dava Frida. Então, existem coisas que não se apagam. Frida era Frida, não é? Para minha tristeza, em pouco tempo ela voltou, não é? Para sua terra e nos deixou, não é? Talvez as coisas estivessem bem melhores hoje. Sei lá por quê, né? Se Frida tivesse ficado. Mas as Fridas estão aí. Estão aí, a semente estão não aí. morreu. E independente dos títulos, o dom fala mais alto. Quer ver uma coisa interessante? Uma de nossos ouvintes nos escreve, um pouquinho longo, mas eu queria só a atenção dos ouvintes e dos companheiros aqui à mesa. Ela diz que na igreja onde ela foi batizada, a mulher não pode ter muita coisa. A voz ativa é do homem. Ela diz, para mim foi um choque muito grande, eu não estava acostumada com isso, eu vim de uma família onde a mulher, a minha avó, era a cabeça e o pescoço, e até então não existiam crentes na minha família, mas eu dou graças a Deus por ter sido ali, que Deus tenha me chamado, pois acho que de outra forma eu não teria me moldado ao que sou hoje, mas acredito que não haja nenhum problema de uma mulher pastorear. Acho muito mais fácil e conveniente falar de certos assuntos com uma pastora. Acredito que por ser mulher terá mais sensibilidade para entender coisas que às vezes não são tão fáceis para os homens. Este é um ponto. O outro ponto é o seguinte: qual é a razão? Além da bíblica, nós conversamos sobre princípios bíblicos aqui que podem ter uma interpretação a favor, pode ter uma interpretação diferente, mas eu não vi aqui nenhum dos companheiros dizendo que é uma proibição. Eu, pelo menos, não ouvi. Eu estou certo? Eu ouvi? Ouvi não, né? Não ouvi não, né? Hein? Não tô, dando graças a Deus, né, pastora Helena? Então é o seguinte, se houver, ainda vou dar tempo, se houver, vamos nos manifestar agora. Mas qual é depois perde a vida. Qual é a razão? Cálice para sempre, não é isso? Qual é a razão? Tá certo? Que outras razões são essas? Porque, eventualmente, nós temos aí pessoas realmente chamadas. Em outros casos, pode ser apenas uma estratégia. Quando deixa de ser obediência a um chamado divino para ser uma estratégia, a gente perde muita coisa. E a outra coisa é o seguinte: qual é o motivo da reação? Se não há uma negativa bíblica veemente, por que alguns homens
especialmente homens, reagem. Tem mulheres também que são contrárias, evidente. Mas por que alguns homens reagem? Alguns chegam até a dizer que há um certo medo. Eu quero ouvir a opinião dos companheiros sobre esse assunto aqui no Debate 93. Este é o Debate 93. Com J.R. Varga, na 93 FM. Pesquisa 93. E então, você é contra ou é a favor do pastorado feminino? 90% dos nossos ouvintes até agora se declararam favoráveis. Muito obrigado aos nossos amados ouvintes e a participação de cada um deles com a gente no nosso Debate 93 de hoje. Sempre muito bom ter a sua opinião. Muito obrigado por esse carinho tão especial. É sempre bom demais estarmos juntos aqui na Melhor. Wilson! Eu precisava falar com você. Wilson, eu não perco um debate da 93. Meu problema é não ter um computador ou um telefone para falar com o JR. Eu acho que eu vou mandar uma mensagem na garrafa. Isso! Wilson, me ajude! Wilson, acha uma garrafa! Hoje, minha gente, o nosso Pediu Tocou vai ser transmitido. Nosso querido Fabiano vai estar aqui no estúdio. O nosso carro de promoção vai estar em Santa Cruz, na rua Felipe Cardoso, próximo ao colégio Dom Otto Mota, no centro de Santa Cruz. E você vai poder falar direto ao vivo aqui na 93 FM. Falando ao vivo, você já ganha aqui os seus prêmios e vai ser bom demais ter a sua participação. Alô, Santa Cruz, rua Felipe Cardoso, próximo ao colégio Dom Otto Mota, no centro de Santa Cruz. Você vai falar diretamente ao vivo com o Fabiano no Pediu Tocou. Pediu Tocou. Eu achei que sabia, mas eu não sabia. Mas tem gente que acha que sabe, mas não sabe nada. Quanto à questão da sensibilidade, existem assuntos que são de fato assim mais adequados que fossem compartilhados com uma mulher? E aqui a ouvinte diz que é com uma pastora. Eu não sei se todos acham que tem que ser com a pastora ou poderia ser com uma mulher. O que você acha, querida pastora Helena? JR, eu acredito que a esposa do pastor, né, em sua maioria, consegue exercer com tranquilidade essa questão do aconselhamento. Não só a esposa do pastor, como uma líder da União Feminina, do Ministério Feminino, alguém de confiança. Mas que realmente existe um certo constrangimento para abordagem de alguns assuntos, existem. E existem também mulheres que sofrem uma questão proibitiva da parte do marido de que elas conversem com pastores. Eu tenho, por exemplo, mulheres que frequentam a igreja que até são cerceadas dos lugares em que elas podem andar dentro da estrutura do prédio. Porque o marido diz, olha, se eu chegar para buscar você sendo não crente, eu quero ver você em tal lugar. Eu quero ver você em tal banco. Então essas mulheres, seria para elas impossível um gabinete pastoral masculino. Seria impossível a abordagem de certos assuntos. Daí que eu acredito que a esposa do pastor, que é uma pergunta, uma colocação que vai vir logo aqui adiante, independente de ser ou não uma pastora, há de ser uma mulher preparada para esse tipo de situação. Ou uma líder lá que você se referiu, a líder de um trabalho feminino, uma missionária, uma educadora religiosa. Sim, colocar uma pessoa dessa natureza. E Entendi. alguém que posteriormente, JR, sempre vai ter esse contato com o pastor. Entendi. Porque o apacentador é o pastor. Então, ainda que eu ouça alguma coisa ou que uma outra mulher venha ouvir, a maior parte dos assuntos precisa chegar ao pastor principal da igreja a fim de que ele possa dar uma palavra final. Pois não, companheiro. Eu tive há 2 semanas atrás com o Bill Hybels no Summit, né? E uma coisa que ele falou me chamou muita atenção, que ele disse o seguinte: a palavra desse tempo é discipulado. E quando a gente consegue enraizar isso no nosso coração, entendendo a importância da mentoria, e a gente já tem conseguido trabalhar com isso na nossa igreja, a gente percebe que o acompanhamento é fundamental. Então a gente sempre trabalha assim, um homem acompanha um homem, uma mulher acompanha uma mulher. E a gente tem visto crescimento, não só numérico, mas na questão do crescimento espiritual, de caráter, de entendimento, e a gente começa a alinhar a nossa vida com o propósito de Cristo. Caminhar junto, né, com essas pessoas é algo incrível. Eu peguei aqui 1 Pedro 2:9, né, falando sobre raça eleita, sacerdócio real, nação santa. Nós temos deixado, como igreja, de cumprir isso. E nós jogamos tudo em cima do pastor e agora também da pastora, né? Então nós achamos que essa é a melhor maneira da gente exercer o cristianismo, quando na realidade Deus coloca muitas pessoas ao nosso redor. Eu tenho buscado fazer com que a minha igreja, né,
venha também viver isso, a questão do discipulado, da gente distribuir essa questão das tarefas em si, a gente trabalhar na questão dos grupos pequenos, dos líderes do grupo, né, uma mulher e um homem, poder sempre aconselhar as pessoas que estão próximas. Há quem diga que as mulheres são mais cuidadosas, por exemplo, quando se fala sobre médico, algumas mulheres, algumas pessoas dizem que médicas são mais detalhistas, e a gente sabe que as mulheres, em geral, elas conseguem acumular mais detalhes daquilo que é dito, mas não necessariamente para a questão do aconselhamento. Correto, gente? Eu tô só querendo entender isso aqui, porque eu tô achando que essa que é a ideia que tá aqui, que vocês estão falando, que se for nesse aspecto, a mulher só vai falar com as mulheres. Mulher só fala com mulher, entendeu? De mulher para mulher, lembrei até do comercial, entendeu? Entendeu? Não é isso. É isso, Helena? Não é isso. Fora que existem homens fantásticos no aconselhamento para famílias, para casais. Muito bem, companheiros. Eu não tenho dúvida que as mulheres são muito mais eficientes em tudo que elas fazem. Você está fazendo média com as 4 lá. Entrou no começo, falando mais ou menos, agora já está indo para a hora do almoço. Não, eu sou secretário do trabalho feminino. Agora eu entendi. Agora ficou mais claro aí. Muito bem. Agora, mas olha só, nós tivemos no sábado passado, né, nós tivemos quase 2.000 pessoas participando, sendo que 90% dessas 2.000 pessoas que estavam participando nos 129 anos da SAF, da feminina no Brasil, eram mulheres. E muito organizado todo o trabalho, toda a questão como que a gente não consegue enxergar na questão masculina. Agora, a reação e a razão, é esse outro aspecto aí para a gente poder entender. A razão que faz com que uma pessoa traga alguém para o exercício do ministério feminino, ordene alguém. Algumas pessoas usam, evidentemente, a Frida, vamos usar a Frida como exemplo, tá óbvio que essa mulher tem um chamado, olha aí, tá claro. Outros vão falar assim, vamos fazer o seguinte, rapaz, tá aumentando o número de mulheres aqui no nosso bairro, vamos trazer a Frida, vamos botar a Frida aqui nesse ministério, podemos falar da Frida, porque já não está mais entre nós, não está mais entre nós, né? Não. Podemos falar a respeito tranquilamente. Estão entendendo? Tem uma diferença aqui enfim, como é que vocês pensam? Vamos ouvir o pastor Samuel, que está nos Estados Unidos, e nos Estados Unidos os caras fazem muitas estratégias. E as melhores ficam lá, as piores eles exportam. Eu fico impressionado. Conta aí, pastor. Bom, é o seguinte, até essa fala sobre a questão de eu estar nos Estados Unidos, eu quero até justificar aqui o seguinte, eu fiquei 13 anos, né, e estou chegando de volta ao Brasil. Que bom, meu irmão, seja bem-vindo de volta. Fernando, muito obrigado. Eu queria pegar um gancho nessa questão relativa a questão se não há uma proibição bíblica, né, sobre a ordenação da mulher assim explícita nas escrituras, aí você fez uma pergunta, né, por que determinadas denominações ainda não abriu a guarda para isso, né? A gente percebe que Jesus, quando chegou aqui, ele chega com status de filho de Deus, né? Só que ele não chega com status de filho por criação ou por formação, como Adão, que foi formado pela própria mão de Deus, por criação, como os anjos criados, trazido à existência do nada, como por eleição, Israel, filho eleito de Deus, ou por adoção, como nós. Jesus chega como filho unigênito, filho único de Deus. E aí ele pega e estabelece o seu ministério. E ao estabelecer o seu ministério, eu penso que se eu chego com o status que ele chegou, eu iria lá para Roma, que seria muito melhor, ou para Grécia, né? Ou então até para Jerusalém, que era a capital espiritual de Israel, onde estavam os sumos sacerdotes, profetas e etc, né? Mas Jesus, ele começa na periferia, trabalhando nos valados, trabalhando nas aldeias, trabalhando nas sinagogas, na beira da praia. Ele vem fora do sistema religioso estabelecido no sumo sacerdote, profetas e escribas, que eram os intérpretes, os sábios eruditos dos judeus. Ele vem fora disso. E ele consegue estabelecer critérios de caráter religioso extremamente novos e de alguma forma revolucionário, como o resgate da própria mulher nesse contexto social em que ele veio. Hoje, algumas denominações estão presas às suas próprias tradições religiosas, né? E por causa disso, elas têm dificuldade de abrirem a guarda para essa revelação que está já
explícita nas Escrituras. Na verdade, existe uma polêmica no sentido de que alguns discordam da ordenação por causa das epístolas que Paulo escreveu, epístolas pastorais, né, relacionado com a submissão da mulher, entendeu? Mas, por outro lado, existe uma expressão contundente nas Escrituras, fazendo referência à importância da mulher na obra de Deus, até retratada na questão da ressurreição de Cristo, quando a primeira pessoa a divulgar essa ressurreição foi uma mulher, já falando da sensibilidade delas aqui. JR, eu me preocupo muito com algumas questões, né? E essas questões, quando elas colocam a Bíblia de uma forma limitada. Eu, apesar de viver nesse tempo e entender algumas coisas que a gente percebe que são totalmente diferentes, mas eu posso dizer que as questões bíblicas eu coloco sempre em evidência, eu busco entender porque elas estão escritas ali, porque elas estão inseridas, né? Eu percebo o apóstolo Paulo algumas vezes tido como machista, mas eu entendo que as questões repetidas e as questões que colocam estão entrelaçadas. Eu entendo que essas questões são questões de normatização e a gente precisa seguir essas questões porque elas estão entrelaçadas, elas são colocadas de forma teológica. Então Paulo entrelaça tudo isso, né? Eu, particularmente, JR, eu não percebo contexto bíblico que realmente dê respaldo para que a gente ordene as mulheres, né? Eu não consigo perceber com relação, essa é a minha visão, e eu estou falando até livre com relação à questão da minha denominação, embora haja, né, reuniões e todas essas questões, mas eu estou falando livre, de coração mesmo. Eu não consigo entender, eu não consigo Alguns até dizem, isso, né? reverendo, que é o seguinte, que se fosse para ser, estaria escrito. Exatamente. Como não está, tá certo? Não tem nada contra, mas não tem nada escrito no sentido pastoral. Agora, existem lideranças diversas, a própria Lídia. Você imagina, a igreja nasce na casa dela, a primeira igreja cristã de toda a Europa, de onde saíram as obras missionárias para o mundo inteiro. Olha a importância de uma mulher como essa, como outras que surgiram na Bíblia e foram fundamentais, mas a questão toda é que as pessoas dizem assim, mas vem cá, mas ela era pastora? Está dito que ela era, então este talvez seja o motivo de algumas reações naturais. Nós estamos vivendo a parte de reflexão, mudança é assim mesmo. Exemplo, que eu acho que talvez seja o argumento mais forte hoje que a gente tem percebido, é justamente a questão da demanda. Essa talvez seja a questão mais forte que a gente tem visto com relação à demanda. A gente percebe que há uma quantidade muito grande, há um crescimento. Eu estava estudando com determinados pastores, ele fala que as nossas teologias, os nossos cultos, são normalmente cultos femininos. São cultos onde as mulheres são mais atraídas a esse culto, né? E ele explicou algumas questões relacionadas ao tipo de culto que atrai mais as mulheres, e por isso que nós temos uma quantidade muito grande de mulheres chegando à igreja, até por causa da questão da repressão em si, que elas viveram, e como a igreja ela traz essa libertação, e a igreja dá possibilidade com relação à questão do poder à mulher, então isso também é algo que seduz. Muito bem, aqui o ouvinte do Engenho de Dentro dizendo o seguinte: tem uma semana que meu pastor chegou de púlpito, ele disse que ele sonhou que devia ordenar a esposa dele a pastora. Eu confesso que eu estou preocupada, diz o ouvinte, porque eu não vejo nela dom, nem chamado para exercer o pastorado, e nem sei se essa forma é a certa. Pergunta a nosso ouvinte, como agir nessa situação? O pastor disse de púlpito que teve um sonho. E aí o sonho, ele está realizando o sonho, que falou que é dele. Como é que reage? Mais do que vamos para ouvir o pastor Eliseu. Fala, pastor mais Eliseu. do que o posicionamento da denominação, que a gente está falando bastante aqui, eu acho que o reflexo da igreja local é que a gente tem que fazer reverberar na nossa cabeça, né? Pode não ser consenso, mas está dizendo que a maioria vai ser a favor disso? A gente tem que analisar, por exemplo, um dos critérios no meio batista para você chegar à ordenação pastoral é a igreja vem você o chamado na sua vida. Então, assim, eu não sei se a ouvinte é o consenso da igreja, né? É a maioria. Mas isso também tem que ser
posto na mesa para ser analisado. Aí entramos no outro aspecto, que é o seguinte: toda esposa de pastor é uma pastora? É o seu destaque, pastora Helena Raquel. Pois é, o meu destaque. Antes, só uma colocação, Claro. que nenhuma demanda deve sacrificar a doutrina. Então, se em algum momento a gente tem um entendimento bíblico, e eu quero respeitar isso, como da parte do reverendo Edson, de que não seria conveniente uma ordenação ao Ministério Pastoral Feminino, eu acredito que a demanda não deve decidir isso. No nosso caso, especialmente, não é a demanda. Acima de tudo, é o entendimento de que deve ser feito e que pode ser feito. Porque se a demanda decidir a igreja, decidir a doutrina, nós vamos encaminhar para situações realmente graves. O meu destaque, né, toda esposa de pastor é uma pastora. Existem duas formas de uma esposa de pastor ser uma pastora, e na minha concepção são as duas únicas formas. A primeira é ela sendo uma mulher vocacionada e ordenada. Ela é vocacionada, foi ordenada, ela é uma pastora. A segunda é tão linda ou até mais, que é aquela vocacionada que não é ordenada, mas é reconhecida. Ninguém pede, ninguém manda, ninguém fala. Carinhosamente as pessoas começam a dizer: a minha pastora, ninguém pediu isso. Agora, aproveitando essa questão da nossa ouvinte, é um pouco complicado que isso saia da voz de uma pessoa só. O que o pastor, deixa eu voltar aqui, Eliseu, acabou de colocar, é justamente esse segundo ponto. É reconhecida? A comunidade reconhece isso? Agora eu quero deixar uma palavra de aconselhamento, JR, aos jovens homens vocacionados ao ministério pastoral. Converse com a sua namorada, com a sua noiva sobre isso antes. Porque uma mulher de pastor, ela pode até não ser uma pastora, mas ela precisará ser uma auxiliadora desse pastor. Então, se ela lhe diz na fase de namoro ou de noivado que ela não tem interesse nisso, você terá que decidir por ela ou pela vocação. Caso contrário, você terá problemas para uma vida inteira. Olha a forca e colocará todas as pessoas que caminharem com você em problema também. Porque mulher de pastor que não quer ser mulher de pastor é um tropeço. Vou pedir a sua ajuda, então, já que entramos, né? Entramos, como diz aquele verso, né? Ajoelhou, tem que orar, não é isso? Tá na Bíblia? Não tá na Bíblia não, né? Mas é bom, né? Ajoelhou, tem que orar. Mas no sentido do seguinte: quais são essas características? Vou só dar a você essa oportunidade. Os meninos não vão opinar, entendeu? E eu tô olhando pra Eliseu, deixa eu ver sua mão, Eliseu. Eliseu, quantos você tem, Eliseu? 26. 26, você tem cara de mais novo, né, rapaz? Sujeito aí, não tem? Tem cara, rapaz, é o cabelo, é o negócio em cima. É o estilo. Bom, enfim, quais são essas características que você observa que seriam, assim, fundamentais? Claro que, tá certo, a pessoa tem lá os seus gostos, a pessoa tem seu estilo, a pessoa tem a sua forma de viver, enfim, mas quais são essas características que você observa que seriam fundamentais para o exercício do acompanhamento pastoral, como auxiliadora idônea? JR, eu queria começar com negativas. Claro. Por favor. Uma mulher, primeiro, que concorde com esse ministério. Porque existem mulheres que estão lá de um esposo pastor e elas não querem isso. Elas nunca concordaram com a decisão deles de servir ao ministério pastoral. Segundo, que não seja uma mulher ciumenta. Uma mulher ciumenta, não no sentido do ciúme zeloso, mas descontrolada em seu ciúme, ela dificilmente conseguirá ocupar esse lugar ao lado do seu esposo. Agora eu vou para as afirmativas, né? Uma mulher feito Rebeca, trabalhadora, que não tem dificuldades em dar água, em segurar cântaros, porque a vida ao lado de um pastor requer que essa mulher não coma o pão da preguiça. Uma mulher agradável. Mas quem tem preguiça nem consegue mastigar esse pão. Uma mulher agradável. Agradável. Tô anotando, hein? Né? Pode anotar. Né? Agradável no sentido de simpática. E uma mulher modesta. Porque uma mulher arrogante. Três coisas aqui. Arrogante, ela afasta as pessoas e ela cria muita confusão. Se ela for uma mulher modesta, uma mulher agradável, uma mulher que não come o pão da preguiça e que aceita estar ali, está bem por estar ali, o resto vai. Ela não precisa pregar, ela não precisa cantar, ela não precisa rodar, sapatear, profetizar. Ela só precisa ser um ser humano aberto, afável, acolhedor, e esse homem vai ser feliz. E uma perguntinha básica é o seguinte: o que não é uma mulher ciumenta? O que não é? O que não é? Nesse caso aqui, o pastor está atendendo alguém, está atendendo lá uma mulher que a mulher dele acha bonita.
Pode ser que nem seja o gosto dele, entendeu? Mas ela acha. Então o ciúme seria o quê? Ela não gostaria, ela dizia, você não pode atender, ela ficaria no pé dele, na porta. JR, eu não sei quais são as suas informações, como é que funciona isso? Que você tem, por exemplo, sobre esse tipo de situação. Mas, pasme, existem mulheres que são capazes de interromper a conversa. É mesmo? São capazes de dar uma crise diante dos obreiros, dos diáconos, diante da igreja. Toma conta. Existem mulheres capazes de solicitar essa pessoa que não vá mais aos cultos. Ô, doido! Então isso a gente recebe por e-mails. É quase que cotidiano. Isso não é ciúme, não. Então aí já é uma doença braba, né? Mas quando eu digo ciumenta, é quase de ismo, é doença, é ciumismo, né? É alguém que não consegue administrar. Claro que uma mulher ela tem a percepção quando a outra está sendo desagradável, inoportuna, não é? E pode ser que em casa ela faça essa observação, olha, seja cuidadoso, né? E quais as características para um marido de uma pastora? Se ele não for pastor. Achou que ia ser facinho assim, né? Achou que ia ser facinho assim. Querem responder, meninos? Podem ficar à vontade aí. Porque o ciúme aí, o ciúme vale para os dois. Tá certo? Porque se o camarada se for um cara com ciumento, que você falou aí, com ismo, da mesma forma. Se for um camarada ao contrário, da mesma forma. Se for um camarada preguiçoso, você, rapaz, eu vou viver desse ministério. O ministério é a mulher, entendeu? Ele deita e dorme. Cara desagradável, cara vaidoso, entendeu? Primeira coisa é comprar um carrão e tudo mais. É coisa de homem, né? Em geral, né? Pois é, esposo de pastora, de cantora, de pregadora, de um monte de coisa. Tá na hora de encerrar o programa. Chato, ciumento. Tem muito isso, não tem? Fala, reverendo Edson. Não gosto de exposição, mas o ministério impõe exposição em alguns níveis. Menina do céu, então o negócio é estreito, hein? Então converse no noivado, converse no namoro, fale dos seus planos pro futuro. O pessoal só quer beijar, não quer conversar. Não dá tempo, né? Entre um beijo e outro não dá tempo, entendi. Fala, reverendo Edson. Algo que a gente precisa resgatar em termos da questão bíblica é o mandato cultural, porque há uma ênfase muito grande relacionada à questão espiritual, né? Por isso há um anseio ser pastor. Mas eu acho que a ideia que a gente precisa entender é que a mulher do pastor também pode ser uma boa mãe, uma boa esposa e uma boa pessoa em si. E isso ela vai estar exercendo a questão do mandato cultural tranquilamente. Muito bem. Não há nenhuma outra exigência. Ouvimos aqui, participamos hoje de um debate sobre esse assunto, não é o primeiro, nem vai ser o último. Certo? Um debate que nós vamos estar sempre discutindo esse assunto, que é um assunto recorrente, muita gente quer ouvir, como a nossa ouvinte, o nosso ouvinte que nos escreveu. Temos à mesa companheiros favoráveis e companheiros contrários, o que é absolutamente normal. O reverendo Samuel disse no começo que esse não é um assunto easy. Achou que eu não peguei, né? Aqui não escapa nada, rapaz, não escapa nada. Então não é um assunto fácil, é um assunto que, embora ele esteja no nosso dia a dia, ele é do nosso meio, nós temos essa discussão o tempo inteiro. Então existem companheiros favoráveis e companheiros contrários, e vai ser sempre assim ao longo de muito tempo. O que nos une, acima de todas essas coisas, é que a Bíblia chamou-nos a todos para o serviço. Exatamente. Para a obra da proclamação, para a obra missionária, para a evangelização, para o serviço ao nosso próximo. Isso é um exercício contínuo, diário, que pode ser feito. Respeitar as diferenças denominacionais é uma questão fundamental para o nosso relacionamento. Tolerância no meio evangélico é fundamental. Aquele tempo do fulano tá errado e agressividade, etc. Nós precisamos respeitar. Tem assuntos que nos separam, como tem assuntos que nos unem. Vão ficar com os assuntos que nos unem. O que nos separam, nós vamos entender os posicionamentos, mas não precisamos convencer uns aos outros. E mais uma vez, eu agradeço muito a Deus, porque foi mais um programa onde nós tivemos pessoas com posicionamentos divergentes, mas se respeitaram. Não houve tom de voz alto, não tem agressividade, não tem gente apontando o dedo, porque isso não é o agradável do nosso ponto de vista para uma emissora cristã que quer transmitir um programa cristão onde as pessoas não cristãs também nos escutam. Uma coisa é discutir dentro de casa.
A outra coisa é dar, como é que uma companheira que disse, dar show de graça pra vizinhança, entendeu? Então nós precisamos entender que o respeito, o equilíbrio, ele é fundamental, e eu louvo a Deus pela vida dos companheiros e pelo equilíbrio dos mesmos aqui no nosso debate 93 de hoje. Pesquisa 93. Então, perguntamos aí, você é contra ou a favor do pastorado feminino? A gente começou aí com 90% favoráveis, subimos aí 2% para 92% dos nossos ouvintes afirmando que são favoráveis. Muito obrigado aos nossos amados ouvintes. O Marcela Bastos ganha prêmios da 93 FM. É Easy. É Easy? Hein? Pra quem não ouve. Hein? É Easy. Hein? Pastor Samuel, aê, rapaz, gostei, eu pego fácil essas coisas boas. Ideia boa, eu pego rápido. Chutou a bola e faz o gol. E aí, Marcela, prêmios para os nossos ouvintes maravilhosos. A Simone Fernandes de Vila Emil leva para casa o CD O Dono do Poder, da Beatriz. O Fabrício Galdino de Santíssimo leva o DVD Som de Adoradores, da Aline Barros. No Facebook da 93 FM. A Paula Ramos venceu aí pelo Facebook e leva o CD Eu Clamei, do Jairo Bonfim, que amanhã estará correndo, JR. Você sabia disso? Amanhã o Jairo, né? É. Depois você manda a foto do Jairo. Hein? Só dele não, do pelotão. Ele já doou sangue, o Jairo? Já participou daquela campanha? Eu tenho a impressão que já tem medo. Tem medo de agulha. Ele tem toda a pinta. Vamos fazer o teste com ele. Vou arrumar um dia pra doar sangue. Vai correr amanhã, mas eu quero ver a sua. Vai colocar as fotos no Face? Você vai colocando, postando, atualizando. Juliano vai, você vai. A Andréia vai. O Juliano, na minha opinião, ele tinha que ficar fotografando a corrida inteira. Porque tem um preparo físico muito bom, é um grande atleta, entendeu? Vem da região dos lagos praticamente no pique, correndo, né? Tranquilidade, entendeu? E aí pra poder registrar aí os momentos, eu quero ver o semblante das pessoas assim, entendeu? Sofrido. Não, eu vou ver a verdade ali, entendeu? Você acha que a gente vai fazer 5 quilômetros sofridos? Eu quero convidar os ouvintes a acompanharem as fotos então. Então amanhã, 8 horas da manhã, pelotão 93 ali no aterro do Flamengo. Fazendo 5 quilômetros, entendeu? Bom. Na corrida dos fuzileiros navais. Muito fácil. Entendeu? Correr com o fuzileiro naval é uma coisa muito fácil. E tem que cantar as musiquinhas. Pior, o melhor é essa parte. Cantar as musiquinhas. Vocês prestem atenção na letra, porque com a pessoa chega uma hora que ele não raciocina, mas só repete. Não, você não tá entendendo. Não vai prestar atenção na letra. A gente ainda tem que fazer uma música da gente, cada pessoa. Mas você não me pediu nada, estou aqui à disposição para compor uma canção. Ainda mais com esse nome. Muito bem. O Marcelo, deixa eu mandar um abraço aqui para quem tá no Face com a gente aqui, o Mauro da Silva, a Tati, o Guilherme, a Paula, a Maria da Conceição, a Juliana, Elisângela, muito obrigado aqui, Mônica Mota, a Tati Miranda, o Arthur, a Andréia, o Jô, Selma, Fátima, Ilse, André, Perlina, Daiane, Cláudio, Micaele, Catiana, Flavinho, Rafael e mais uma galera maravilhosa participando aqui comigo no Facebook da 93 FM, aqui no Twitter também. Muito obrigado aqui ao Claudinei, a Karina, a Linda Matos, muito obrigado a essa turma maravilhosa nos acompanhando aqui agora. E sabe onde tem uma turma maravilhosa acompanhando a gente ao vivo? Lá em Santa Cruz, JR. Santa Cruz, já estão lá, né? Não foi, é melhor você correr pra lá. Pegar como aqui. Diz JR, a Viviane, que é a dona Colégio Dom Otto Mota. A Viviane é a dona da chave do quê, JR? Do Armário da Esperança. Do Armário da Esperança. É onde tem uns prêmios da 93 FM. Já vi uma chave de carro ali um dia, hein? Mas deve ser alguém deve ter esquecido. Alguém deve ter esquecido, provavelmente. Então dá aí o endereço direito. Muito obrigado, Marcela. Aqui, Rua Felipe Cardoso, próximo ao Colégio Dom Otto Mota, no centro de Santa Cruz. Fabiano, que já está aqui entre nós, vai falar com você, ouvinte amado. Prepare-se, hein? Vai ser sensacional, com certeza. Este é o Debate 93. Com J.R. Vargas, na 93 FM. Ouvinte dizendo, minha gente, é muito difícil ser a única convertida da minha casa. Eu sou adolescente, embora toda a minha família acredite em Deus, apenas eu sou crente. E como é complicado conviver com quem não tem a mesma visão. Como vemos o mundo de maneira diferente, acabamos discordando demais.
Isso gera desgastes relacionais. O que fazer para que a minha família respeite a minha decisão de servir a Deus? Como agir quando a nossa própria família nos ataca por causa da nossa fé? O que Jesus quis dizer na passagem de Mateus 10:37, quando afirmou: quem ama seu pai e a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Esses e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã. Reverendo Edson, muito obrigado, um grande abraço. Eu que agradeço, JR. Gostaria de mandar um grande abraço para as minhas meninas, né? Andréia, Ellen, a Sônia, Ana Carolina, que estão lá, atentas lá, ouvindo o debate, toda a Igreja Presbiteriana de Maria da Graça. Maravilha, muito obrigado, pastora Helena Raquel. Foi muito bom estar com vocês. JR, eu quero mandar 3 beijinhos. Primeiro para os homens de honra que amanhã se congregam lá na Devib para um grande congresso. Um beijo para os homens da nossa igreja. Segundo para minha avó, Maria Helena, que não é pastora, mas é uma apacentadora, uma linda, uma velhinha cheia do Espírito Santo. Beijo, vó. E o terceiro beijo, JR, você pode mandar? Claro. É para Rafaela. Rafaela. Ela tá internada, uma bebezinha, tá te ouvindo, minha priminha. A mãe me mandou um recadinho e falou que eles estão ligados. Eu acho que se você mandar um alô, Rafaela vai receber alto. Ô Rafaela, presta atenção, Rafaela, você é uma menina muito amada e você vai ser alvo da oração de todo o povo de Deus que está nos acompanhando aqui agora. Eu quero que... Quantos anos tem a Rafaela? 3. 3 aninhos. Vai receber um beijo do tio JS. Só você pode me chamar de tio, viu? Sua mãe não pode, sua tia não pode, seu tio também não. Só você, tá bom, Rafaela? E quando você estiver em casa, você fala assim, liga pro tio JR e avisa. Um beijo pra você, tá? Deus te abençoe. Pastor Eliseu, obrigado, meu irmãozão. Deus abençoe sempre. Obrigado você, JR. Eu queria mandar um abração pro pessoal lá de Rio Douro. Olha aí. A gente tá preparando a nossa conferência de juventude e adolescente. O Enjoado começa hoje. Enjoado? Encontro de Jovens e Adolescentes. Olha aí, que beleza. Eu gostei do nome, rapaz. Entra no site enjoado.com. Vai dar o site aí, enjoado.com. Enjoado.com, vai estar com a gente Bandas de On, Pastor Marcos Salles, Lex Skate de Brasília, vai ser um tempo de Deus lá em Niterói, esse feriadão, vai bombar lá. Maneiro, Deus abençoe, muito bom. Quero mandar um abraço para você que acompanha a gente também no debate93.com.br, o nosso novo site, onde você pode ouvir, comentar e compartilhar todos os nossos debates, sempre muito bom. Acesse lá, debate93.com.br, coloque entre seus favoritos, conheça, compartilhe, vamos estar juntos nessa. Reverendo Samuel Ribeiro, obrigado, meu irmão, um grande abraço. Meus agradecimentos a você, JR, por me dar esse privilégio de participar desse debate, e quero aproveitar e dizer para todos os ouvintes aí que amanhã nós estaremos ministrando no Congresso do Sim, lá em Niterói, pastor Anderson do Carmo e Flor de Lis. Então todos estão convocados para estarem lá naquele congresso. Benção pura, muito obrigado a você, ouvinte amado, pela companhia. Também aqui a nossa equipe de trabalho, a Marcela Bastos, Luciana Vasconcelos, Letícia Roseno, Fabiano Fernandes, Jair Cardoso, a nossa Cátia Regina, a popularíssima Catita. O nosso debate 93 volta amanhã às 11 horas da manhã. Que Deus te abençoe muito, te renove cada vez mais. É um privilégio muito grande ter a sua companhia, a sua oração todo dia com a gente. Que Deus continue a te sustentar sempre em nome de Jesus. Vou pedir ao querido pastor Eliseu para orar conosco. Vamos apresentar juntos diante de Deus o tema do programa de hoje, assim como os enfermos e enlutados. Vamos lembrar da Rafaelazinha aí, vamos orar por todos os nossos amados que estão nos acompanhando agora, gente que está sofrendo hoje, e nós vamos pedir a bênção e a graça de Deus sobre cada um deles, assim como temos orado todos os dias pelos enfermos e enlutados. Nós vamos continuar a orar sempre em nome de Jesus. Deus, nós cremos nas tuas promessas, Pai, e cremos que onde o teu povo está reunido, a sua presença é real, Pai. Deus, haja com provisão sobre a vida de todos aqueles que sofrem, que carecem da graça do Senhor. Abençoa a pequena Rafaela, Deus, que em nome de Jesus a cura do Senhor possa estar sobre a vida da tua filha, Deus. Pai, que a cada dia a gente possa se aprofundar na tua palavra, em conhecer ao Senhor a cada dia mais, Deus, e que a gente possa estar buscando o alvo da nossa vida, que é o Senhor, Pai. Abençoa o JR, abençoa essa rádio, Deus, a direção, que a cada dia o Senhor Jesus possa ser o centro da vida deles, Pai. A oração que lhe fazemos, gratos por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre a nossa vida, em nome de Jesus, Pai. Amém. Que Deus te abençoe.
Você acabou de ouvir Debate 93.